No primeiro vídeo dessa série, eu afirmei que o alvo principal dos fascistas era o liberalismo e o liberalismo, um aspecto peculiar do liberalismo, a tese de que a liberdade verdadeira deve ser fruída na esfera privada. Eu vou desenvolver um pouco hoje essa crítica, mas para que a gente possa entendê-la, é importante, em largos traços, ver como que o liberalismo chegou nessa visão, porque o liberalismo foi se transformando desde o seu surgimento, e essa transformação se acelerou bastante na passagem do século XIX para o XX, e a presença dos fascistas exerceu um peso significativo no pensamento liberal. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Embora seja muito difícil dizer exatamente quando começa o pensamento liberal, seus contornos, uma coisa é bem clara. Se você pegar aqueles liberais que se insurgiram contra o absolutismo, que são os primeiros liberais, não tinha essa ideia da esfera privada como o eixo da liberdade. Essa ideia foi sendo construída depois e alguns autores foram decisivos para essa construção. Mas eu queria começar aqui com uma provocação feita pelo Luiz Rougier, uma figura, ele que organizou o colóquio Walter Lippmann, e ele dizia que o liberalismo foi uma das primeiras místicas. Né? E o que ele chama de mística? Místicas, para ele, são formas de conhecimento deformadas por preconceitos e interesses políticos velados. E por que o liberalismo foi, ele vai dizer, a primeira mística econômica conhecida pelo homem? Aí você já vê. Né? O que é um pouco a ideia? Os primeiros liberais pareciam mesmo crer que a ordem econômica era um tipo de ordem natural, ou seja, ela emanava da lei natural, um desdobramento de leis divinas e, portanto, naturais. E que o absolutismo foi uma tentativa de deformar e impedir essas leis. O ponto é que se você crê nessa ordem econômica espontânea, basta você limitar a atuação do Estado, definir com clareza os limites legais da sua intervenção e regulamentar a propriedade, que espontaneamente surgiria uma ordem de mercado ou uma sociedade comercial. Um pouco a ideia de que a razão não é capaz de enfrentar essa ordem natural, mas ela é capaz de quê? De fazê-la desabrochar de forma menos traumática, e desabrochar de forma menos traumática é não resistir à ordem do mercado. Né? Então, é verdade, né? Na aurora, digamos assim, do pensamento liberal, era isso que dominava, em grande medida porque boa parte dos liberais vieram das cidades medievais, né? Que era uma terceira forma de autoridade medieval, distinta do feudo tradicional, entre aspas, e distinta das unidades eclesiásticas. As cidades não se encaixavam muito bem no quadro do feudalismo, porque o citadino não era nem nobre e nem servo. Depois surgiu a ideia de plebeu, mas ele ficava ali numa posição muito indefinida. E as cidades se auto-organizavam, ao contrário dos feudos e das unidades eclesiásticas. Então as cidades eram diferentes umas das outras, às vezes elas faziam federações, elas tinham que legislar como que ia funcionar a cobrança de impostos, como que ia, num certo sentido, você usar empregar o uso da força, né? Como que ia ser a justiça, como ia ser o financiamento das coisas públicas, entre aspas. Então, predominantemente veio daí a crítica liberal, mas não exclusivamente. Então, esse é o ponto. Começou mesmo, e o Rouget tem razão, com uma espécie de mística, né, de que a ordem do mercado, a ordem comercial é natural. Mas a coisa nunca é tão simples assim, especialmente se nós nos remetermos ao Adam Smith, que é considerado um dos pioneiros do pensamento liberal, e isso está correto. Mas a posição dele não é tão simples assim, como nós vamos ver aqui. Vamos primeiro aqui circunscrever o Smith no quadro do pensamento do qual ele faz parte.
É comum e correto situá-lo entre os grandes iluministas escoceses, ao lado do Adam Ferguson e do David Hume. Por que vão insistir esses tais iluministas escoceses? Primeiro, não faz sentido pensar em estado de natureza. A sociabilidade é fundante. Só tem homem em sociedade. Fora da sociedade não tem homem. O segundo ponto, que isso é contraintuitivo, especialmente por esses Smiths de manual, é que não dá para explicar a sociedade por algum cálculo racional, porque ela é fundante. Ela nasce em circunstâncias. Usando palavras hoje, ela emerge. Isso, a coisa fundante é muito mais explícita no Ferguson, mas está em todos os outros dois. A ideia do hábito e instituição que estabiliza o comportamento e, portanto, rege a ação dos indivíduos está mais clara no Hume, mas, como eu disse, faz parte aí de um fundo comum que esses pensadores estão vivendo e fundando. O ponto, então, qual é? Se a gente olhar por aí, a mudança social, a ordem social não emana de ações individuais ou de atitudes planejadas. Ela resulta de transformações geralmente ocultas, esse ponto é importante, nas condições gerais da sociedade. E quando você lê o Smith, você vê um conjunto de exemplos que ele dá, onde as intenções e os interesses que movem os agentes e grupos produzem efeitos não desejados e muitas vezes até contrários aos propósitos iniciais. É por isso que uma figura como Hayek vai colocar o centro da noção de ordem espontânea no Adam Smith. Isso é assunto para outro vídeo, é só uma curiosidade que eu marco aqui, embora isso leve à ideia da metáfora da mão invisível, que ela não é tão invisível assim, né? Se você olhar com calma o que o Smith está dizendo, porque o Smith não está tomando, a despeito de tudo que eu falei, que estamos de frente a uma ordem natural, a lei natural, a lei secular, não é isso que ele está discutindo. A metáfora da mão invisível aparece apenas uma vez, né, no capítulo 2 do livro 4, quando ele está tratando ali das restrições às exportações dos bens que podem ser produzidos nacionalmente. E o contexto ali, então, é a crítica da legislação e das supostamente nobres intenções de alguns mercadores que ficavam, na verdade, pedindo protecionismo, né, e a preferência pela indústria nacional como forma de gerar mais emprego e reduzir as mazelas sociais. Ele vai dizer que, olha, aqui é conversa, não dá para ouvir essa gente, porque o que essas pessoas querem é expandir o mercado, mas diminuir a concorrência, porque eles estão numa posição privilegiada. Então, o soberano não deveria escutar essa gente, porque isso são interesses particulares travestidos como interesses gerais. E que, se a mão pesada do Estado não interferir demais nesse sentido, o ordenamento espontâneo, né, espontâneo dessa tal mão invisível, produziria um efeito geral melhor, embora não contentasse absolutamente a ninguém. É por isso que ele usa essa metáfora da mão invisível. Esse é o ponto, é por aí que ele vai. E o Foucault, no Nascimento da Biopolítica, eu creio que dá uma visão muito precisa do que está acontecendo. O que o Foucault vai dizer lá é o seguinte: só há proveito coletivo se os atores forem cegos à totalidade. O que isso quer dizer? Não tem nenhum profeta, nenhuma pessoa que consiga ver o todo. Porque é essa cegueira coletiva que vai ordenar a miríade de atos egoístas. Também não vai valer se você acreditar que tem um profeta, porque o profeta faz as profecias autorrealizáveis. Ele diz, as pessoas acham que ele é um profeta, a coisa se realiza. Então, tem um lado mão na metáfora, né? É precisamente essa mão invisível que ata os interesses e as ações sociais. Mas tem uma segunda parte, e é por isso que eu falei do Hayek, o Hayek fica insistindo nisso,
que não se destaca com a mesma veemência. O lado invisível é a invisibilidade, ou seja, a impossibilidade intrínseca de se conhecer previamente os efeitos das ações e de visualizar o conjunto da sociedade que gera esse tipo de ordenamento, essa ordem espontânea. Então, percebeu? A questão não é que o Smith seja um naturalista, na chave que a crítica do Rouget estava sustentando. Ele não encaixa nisso. Mas é a noção mesmo de uma ordem espontânea nesse sentido. E a mão tem que ser invisível neste sentido. Veja, o ponto é que todo esse movimento que o Smith vai fazer, e aí isso coloca a gente na trilha da nossa discussão, antecipa a ideia da esfera privada, mas não é a defesa da esfera privada, tal como ela vai ser feita pelos liberais do século XIX e, sobretudo, do século XX. O eixo da discussão do Smith é: uma sociedade comercial é melhor que uma sociedade baseada nas relações de dependência pessoal. Relações de dependência pessoal, o absolutismo. O prestígio do rei, aquele bando de puxa-sacos. Quem está na vida partidária sabe como que é, né? E também na universidade. Né? Ou burocracias em geral. Né? É esse bando de puxa-sacos. Essa metáfora da mão invisível é dizer: uma sociedade comercial pode parecer terrível, mas a força dela é o número e o anonimato. Uma ordem em uma sociedade comercial é uma sociedade que articula grande número de pessoas, pessoas que não se conhecem. Ou seja, é esse caráter anônimo, que também faz parte da dimensão do invisível, que urde, da urdidura numa sociedade comercial, e ela só funciona se você não poder definir seu preço, porque aí é um monopólio. Se você não define o seu preço, né, é o plebiscito diário do mercado que vai dizer o quanto a sociedade acha que você vale. Esse era o ponto do Smith. Né? Então, o liberalismo dele é um liberalismo muito curioso. Já se descolou um pouquinho da ideia de uma ordem natural, da espontaneidade das trocas. E é pior, não dá para discutir muito aqui, mas o Perelman vai mostrando como, uma espécie de segundo plano na discussão do Smith, tem a noção mesmo de construir essa ordem, que ela vai ser exacerbada no colóquio Walter Lippmann. Tem um momento que ele diz ali que assim, um camponês que consegue plantar o que quer e caça e está armado, esse cara vai resistir à ordem do mercado. Porque ele consegue aí se enfiar em algum lugar. Por isso que ele foi favorável às game laws, que proibiam a caça. Né? É um pouco claro que você tem que ir empurrando pela legislação o sujeito para uma ordem como essa. E aí cola, porque a discussão dele é sobre a jurisprudência. Que tipo de lei favorece o interesse geral? Então é um pouco por aí. Ele também detona os comerciantes, né? Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui, antes de passar para a segunda parte, que aí é definir mesmo a esfera privada, é esse. O liberalismo nasce mesmo com uma ênfase na sociedade comercial, coisa que irrita qualquer nazista. Você tem que controlar a sociedade comercial, pela raça, pelo sangue, pelo que for. Então já tem um estranhamento aí. Mas ele vai se agravar no século XIX e no modo como o século XIX vai desaguar no XX, em particular depois de um texto muito famoso do Benjamin Constant, né, A Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos. Aí vai aparecer a noção da esfera privada, a qual os nazistas atacam visceralmente. O texto é de 1819, ele tem um problema de fundo, diríamos assim, que são as reminiscências das tensões iniciadas pela Revolução Francesa. O problema fundamental ali que o Benjamin Constant está querendo atacar é o seguinte: como acomodar a tensão entre soberania popular, que é um legado da Revolução Francesa, e a ideia de direitos individuais. É essa tensão que ele está querendo aqui pensar, e numa chave que me parece muito clara.
Se você levar ao limite cada uma delas, elas são incompatíveis. Uma soberania popular plena eliminaria o indivíduo. Uma ordem centrada na primazia absoluta dos direitos individuais impediria qualquer forma de constrangimento externo, né? E esses dois extremos são utópicos, eles nunca vão chegar, né? A questão é achar aí uma acomodação entre essas pressões que apontam em sentidos diferentes. Esse é o ponto central aí da discussão proposta pelo Benjamin Constant. E ele faz isso com uma estratégia muito inteligente. Ele vai dizer, olha, o que os antigos chamavam de liberdade, aquela defesa apaixonada e bela que eles faziam, não é o que hoje, na prática, nós modernos, experimentamos como liberdade. A liberdade dos antigos era uma liberdade de democracia direta, onde a todo momento eles eram obrigados a participar da vida pública. Por quê? Porque eles tinham os escravos, porque eles não trabalhavam. A política era a coisa do livre, porque ele não tinha preocupações. Ele não tinha ideia. O Oikos era organizado por capatazes, ele vivia na cidade, comandando sem saber, às vezes, uma miríade de escravos. Então, a questão era essa. A democracia podia ser direta, porque era feita por quê? Por uma camada muito exígua da sociedade que não tinha preocupações materiais. Esse é o ponto que ele vai dizer. Por isso que a concepção de liberdade dos antigos era muito radical. Era a liberdade, às vezes, até de fazer o que te dá na telha. Por quê? Eles não eram premidos pela vida privada. Vai dizer o Benjamin. A organização social dos antigos os levavam a desejar uma liberdade que é diferente da liberdade dos modernos, porque na sociedade dos modernos o comércio prepondera sobre a guerra. A liberdade dos modernos, portanto, não é o exercício direto e coletivo das deliberações públicas, o que pressupõe que você está subordinado ao todo. As ações privadas sob severa vigilância. Leis regulando costumes, e como os costumes são tudo, as leis regulavam tudo. Essa visão de liberdade dos antigos não corresponde, vai insistir Benjamin Constant, a uma sociedade comercial, e essa é a conexão com a discussão do Smith lá atrás. O ponto é o seguinte, é precisamente essa independência, bem entre aspas, na vida privada dos modernos, que o faz desejar a liberdade na esfera privada. E é mais interessante, então, desse ponto de vista, uma democracia representativa. Quem quer ser representante, quem quer ser político, o faz. Quem não quer, vota e cobra o político. Esse é o ponto dele. E por isso que começou a caminhar no sentido da ideia do quê? De que a liberdade que importa para o liberal é a liberdade na esfera privada. Como as condições materiais para uma vida privada também se desenvolvem, que você começa a melhorar as comunicações, você começa a enfatizar e aumentar as interações, uma imprensa regular, um debate público começa a aparecer nessa esfera privada, é aí que o centro do pensamento liberal vai começar a se constituir. Portanto, o que é a ideia? A questão da economia nem é tão central. A questão começa a ser a liberdade e a liberdade na esfera privada. Por quê? A complexidade da sociedade, uma sociedade onde você vai interagir com pessoas anônimas a todo momento, com pessoas à distância, faz com que você se sinta sempre estranhado nessa esfera. E a esfera pessoal, você deixa quem pode e quem não pode entrar. A esfera da sua intimidade. Então, o centro caiu nessa visão. A liberdade é a liberdade na esfera privada. Portanto, você tem que dificultar o acesso do Estado e dos outros nessa esfera privada. Inaceitável para o fascista. Por quê? O fascista vai sempre insistir que a comunidade é superior à sociedade.
O problema, e aí é o ponto que entra em conexão com o que a gente já estava discutindo no vídeo original, é que o fascismo é uma sociedade de massa. O fascismo não é, digamos assim, contrário à tecnologia. É o oposto disso. É a sociedade da aceleração tecnológica, mas numa chave diferente. Então, qual que é a ideia? Se você está assentando a liberdade na esfera privada, você está indo contra a noção do quê? Do princípio da liderança, do espaço vital, de uma coletividade forte que é diferente do estrangeiro. Esse é um ponto. Quando você começa a pensar como um liberal, o estrangeiro não é uma figura tão assim, digamos assim, diferente, ameaçadora. Mesmo que ele não queira invadir o seu país. Mas, tipo, pessoa que você não conhece é estrangeira, entre aspas. E o ponto, então, central é conseguir viver numa sociedade de anônimo. Para fazer isso, precisa de um tipo de legislação, de um tipo de ordem social. Era precisamente essa ideia que os fascistas estavam atacando, que ela quebra o espírito do povo, fragmenta, permite que os muito ricos comprem seguranças e dominem pessoas que são muito mais fortes e mais guerreiras e tudo mais. E aí começou toda aquela ladainha. Sociedades de covardes se escondem no dinheiro, cruzando as duas estações. Mas o ponto é esse. Quando o pensamento liberal chega no século XX, passagem do 19 para o 20, ele vai estar assentando o seu eixo na esfera privada. Isso, para um fascista, é simplesmente inaceitável. Portanto, a crítica vinha principalmente aos liberais. Embora existam várias críticas fascistas, vários fascistas com visões diferentes, conflitantes, a pedra angular é a ideia de que o liberalismo, seja na via da liberalização do comércio, mas principalmente na ideia da ênfase da liberdade na esfera privada, impede a coesão nacional, no caso do povo, né, e a sua vitalidade, cerceia a potência. Porque o princípio de representação do liberalismo vai estimular o particularismo, fragmentação social, tender a uma sociedade plutocrática, tira a vitalidade do poder, porque o poder começa a ser debate, discussão, não ação. Vai um pouco por aí a ideia. Né? Mas a principal, né, é que quando você divide a esfera pública e a esfera privada, você está, na verdade, impedindo que as pessoas se reconheçam numa comunidade plena. Que era essa ideia de pertença nessa comunidade que era o eixo da crítica fascista. Né? Lembrando que a crítica fascista é a defesa do espaço vital. Povos disputando recursos finitos. Então é um pouco por aí que vai a coisa. A rigor, o objetivo mesmo desses primeiros fascistas era eliminar mesmo a ideia da esfera privada, e impor uma vontade da comunidade. Nesse ponto que costumam ser feitas as críticas canalhas à conexão entre socialismo e fascismo. Em algumas variantes do socialismo isso é verdade. Né? Isso, infelizmente, na maior parte dos socialismos reais, né? Que vira uma ditadura mesmo de partido. Mas veja, o ponto é, pensar a liberdade na esfera privada é quebrar a vitalidade, é destruir a ideia, né, do povo, a ideia do interesse coletivo. É nessas bases que eram feitas as críticas. Né? O vídeo sobre a relação do fascismo com o socialismo é ainda mais difícil que a próxima, porque não dá para reduzir socialismo a socialismo real. E há uma parcela significativa de autores liberais que podem também ser considerados socialistas, o que bagunça bastante a coisa. Então, por isso que eu penso que é um pouco mais difícil, mas isso é o tema do próximo vídeo.